Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos estudando a lição de número 8 da nossa querida Escola Bíblica Dominical. É uma escola que tem trazido para a Igreja do Senhor Jesus muita edificação espiritual. Estamos estudando uma revista que traz um assunto muito importante sobre os dons espirituais e ministeriais. Então, estamos estudando sobre os dons espirituais nas primeiras 5 lições, depois passamos a estudar os dons ministeriais. Já estudamos sobre o ministério de apóstolo, estudamos sobre o ministério de profeta e hoje o ministério de evangelista. A leitura bíblica está em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 35, e depois lê também o versículo 11 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, que diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Se a gente continuar lendo, você vai ver que a Bíblia diz ali que ele fez isso, ele deu para a igreja os dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, o objetivo dos dons ministeriais é o aperfeiçoamento da igreja, é fazer com que a igreja se torne a verdadeira noiva de Cristo. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai apresentar Jesus enviando 70 discípulos, como evangelistas. O segundo tópico vai falar sobre a grande comissão. E o terceiro tópico vai falar do dom ministerial de evangelista. O tema da aula é o ministério de evangelista. Então nós estamos de plano fazer uma aula assim mais resumida nos 2 primeiros tópicos, porque o assunto é mais voltado para evangelização, já é um assunto mais conhecido, e nós vamos tomar um pouco mais do nosso tempo com o terceiro tópico, que vai trazer um conceito e uma explicação o que é realmente o ministério, o dom de evangelista. Então vamos lá, o primeiro tópico da lição vai estar estudando Lucas 10, do versículo 1 ao 20, quando Jesus envia 70 pregadores da palavra. Então diz aí, são poucos os que anunciam, o primeiro ponto aí do primeiro tópico. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Isso continua sendo uma realidade, nos nossos dias. São poucos, por quê? Primeiramente, porque os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Então, um dos motivos de serem poucos os evangelistas é exatamente isso, porque a mensagem, ela é uma mensagem de Cristo, do Evangelho, não é uma mensagem do próprio evangelista. Em segundo lugar, são poucos porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais falar de si mesmo. Então são pessoas chamadas, escolhidas, capacitadas para falar exclusivamente do reino de Deus. Não para apresentar dotes pessoais, não, mas para falar de Jesus. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Isso dá àqueles que têm uma chamada, àqueles que têm uma vocação, um desejo de fazer a obra de Deus, de evangelizar, dá para ele uma oportunidade de pensar que você está sendo convocado. Ou existe vaga, existe liberdade para você fazer a obra de Deus. Você está chamado, convocado para isso. O ponto 2 vai falar sobre os enviados para o meio de lobos, proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus. Certamente, deixa eu reler isso aqui, irmãos, porque isso aqui é muito interessante. Observe, eu estou fazendo uma leitura um pouco rápida,
Mas isso aqui é muito interessante. Proclamar o evangelho num reino, aliás, num mundo contrário. Proclamar o evangelho num mundo contrário à mensagem do reino de Deus. Certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Um mundo que só pregava o homem, só pregava o ego do homem, só falava-se de impérios, de poder imperiais, né? Só falava de paganismo, de deuses criados, idealizados pelo próprio homem. Então, os enviados para falar do reino de Deus no meio desse mundo, certamente seriam perseguidos. E hoje, eu te pergunto, é diferente? Não, não é diferente. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. E nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Existe aí um site chamado Missão Portas Abertas. Se você gosta de missões, gosta de falar de evangelismo, de evangelizar, saber a respeito da história da igreja, procure acessar esse site, você vai ver, você vai chocar com as histórias, com as coisas que acontecem nesse mundo. Aliás, nós temos aqui quando se fala da grande comissão, no segundo tópico, vai trazer um relato muito triste da situação atual do evangelho, situação das igrejas mundialmente falando. Então, irmãos, os evangelistas, aqueles que são chamados para evangelizar, eles são enviados para o meio dos lobos, aonde ele vai falar, é muito provável que ele não será aceito por todos. É muito provável que se você vai falar de Cristo, você seja rejeitado por alguém. Então não te assuste com isso. Isso é natural, sempre foi assim, porque é como se você chegasse na casa do inimigo e dissesse para ele, eu vim aqui para dizer para você que você não pode fazer o que você está fazendo. Isso é muito sério. Vamos lá para os sinais e maravilhas que confirmam a palavra de Deus. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam, olha, Jesus enviou 70 homens para pregar nas regiões da Galileia. Quando eles voltaram, depois de pregar, de fazer, cumprir a ordem de Jesus, eles voltaram e disseram assim, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Até os demônios nos obedecem. É o versículo 17, lá de Mateus 10. Olha bem, mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Eles ainda não entendiam muitas coisas, vamos dizer, muitas coisas ainda não estavam claras para eles. Lógico, o ministério de Jesus, segundo o que a gente vê na Bíblia, Jesus foi batizado e começou o seu ministério a partir dali. Foi cerca de 3 anos de ministério, 4 anos, Jesus pregando a palavra, ensinando o reino de Deus. Então os que estavam com ele eram todos discípulos, alunos, aprendizes, estavam aprendendo. Então Jesus ensina para ele o seguinte, olha, aquele poder era para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem. Eles estavam achando o seguinte, a gente agora é importante. Não, a importância está na palavra de Deus, está no reino de Deus. Paulo disse aos Coríntios, parece-me capítulo 8, que nós temos um grande tesouro. Deus deu para a gente um grande tesouro, mas esse tesouro está colocado em vasos de barro, para que a honra não seja nossa, seja de Deus. Então o grande tesouro é o Evangelho, é a palavra que nós temos de Cristo para transmitir às pessoas. A gente simplesmente fala, quem convence, quem salva, quem liberta, quem cura, quem transforma, quem leva para o céu, quem batiza no Espírito Santo, quem dá dons, quem capacita, quem dá ministério, é Ele, é Jesus. Nós simplesmente falamos. Então eles ainda não tinham entendido isso. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que, através da exposição do Evangelho,
de poder, temos os nossos nomes inscritos no céu. Jesus falou assim, vocês não se alegram tanto por ver os demônios sendo expulsos. Fiquem felizes porque vocês têm o nome escrito no céu. O que ele estava dizendo? Vocês agora são cidadãos do céu e vocês estão transmitindo uma mensagem do reino dos céus, do reino de Deus, porque vocês fazem parte do reino de Deus. Isso é muito mais importante do que ver demônios lhes sujeitando. Então, irmãos, é interessante ver os milagres de Deus acontecendo, libertação de pessoas, transformação de vidas, cura de enfermidade. É muito importante isso. Mas, acima de tudo, o mais importante, você saber que você tem um dom, ou tenha dois, ou não tenha nenhum, mas você tem o nome escrito no livro da vida. Que Deus possa nos ajudar a preservar o nosso nome escrito lá. O segundo tópico da lição vai falar da grande comissão. O que é grande comissão? Vamos ver. Primeiro ponto, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos discípulos após a ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, a grande comissão, que é comumente chamada de grande comissão, é essa responsabilidade que Jesus deu aos discípulos e, consequentemente, foi passando à igreja e está hoje com a igreja atual. É a grande comissão, por quê? Porque ela abrange toda a igreja. Todos os cristãos, observe o que eu vou dizer, todos os cristãos têm o privilégio, têm o direito e o dever de anunciar o reino de Deus. São coisas interessantes, não são? Você tem o privilégio, porque você está transmitindo a mensagem de Deus. Todos têm o direito. Por quê? Porque você foi comissionado, você foi enviado. Você faz parte da igreja. Nós fazemos parte da igreja. A igreja foi comissionada por Cristo de transmitir a mensagem de Deus, a mensagem do reino de Deus aos homens. Então nós temos esse direito. E temos a responsabilidade, porque ele deixou em nossas mãos, deixou nas mãos da igreja. Imagine você, se os discípulos dos dias da igreja primitiva, os que tiveram ou receberam a ordem da grande comissão, se eles não abraçassem a causa, se eles não interessassem em fazer, se eles negligenciassem essa responsabilidade, será que nós hoje seríamos cristãos? Será que a igreja existiria hoje? Então é muito importante, a grande comissão é algo muito importante. Pregar o evangelho, irmãos, é algo muito importante. Estamos falando aí da grande comissão, evangelizar. Evangelista é aquele que evangeliza. Lá na frente a gente vai falar do ministério de evangelista. Vamos lá. O mundo está dividido em dois grupos, é o ponto 2. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui o evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem do evangelho. Os que crê e os que não crê. Observe uma coisa interessante aqui, irmão. Isso aqui faz parte de ensinamento de evangelismo. Quando Marcos registra as palavras de Jesus dizendo: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, observe, quem crer e for batizado será salvo. Vemos aí duas condições. Primeiro, crer. Segundo, ser batizado. Aí ele termina o versículo dizendo assim: mas quem não crê será condenado. Ele não falou quem não for batizado. Por quê? Porque a exigência para a salvação aí não é o batismo. Isso parece não fazer parte do assunto, mas faz parte de evangelização. A exigência principal para ser salvo não é ser batizado. Pode alguém ser batizado, estar batizado e não estar salvo. Isso sim pode acontecer. Pode alguém se batizar por uma simples emoção. Pode alguém se batizar, eu já vi, se batizar para namorar com a filha do fulano de tal, porque ela disse que só namorava porque ele tinha que ser crente, ele tinha que se batizar. Quantos caíram nisso? Quantos fizeram isso e depois não ficaram na igreja? Alguns fizeram isso e acabaram gostando, foram chamados e acabaram permanecendo. Também acontece. Mas a exigência principal para a salvação não é o batismo, e sim a crença, o acreditar.
O batismo é a prova. O batismo é a prova de que você creu. Por isso ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado, porque quem não crê não vai se batizar. Exceto aqueles que, como eu disse, se batizam por conveniência. Então, a exigência principal para a salvação nesse texto é a crença. Então ele está dizendo que há dois grupos diferentes nesse texto, o que crê e o que não crê. Consequentemente, a gente vai ver, de acordo com a gramática do texto, a gente vai ver. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, se são dois grupos, os que crê e os que não crê, entendemos que há um grupo salvo e um não salvo. Então, a grande comissão é realmente muito importante e a gente precisa colocar em prática. Terceiro ponto, a grande comissão hoje. Isso aqui, irmãos, vou ser bem sincero, deixa a gente triste. É uma estatística muito triste. Observe, a tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Apenas 33% da população mundial faz parte, olha só, irmãos, apenas 33% da população é composta por cristãos de várias confissões de fé. Então, digamos que os cristãos são apenas 33% da população. Uma grande parte não são cristãos, são pessoas não religiosas, outros são de outras religiões que não são cristãs. Não vamos citar, porque isso não seria tão interessante. Mas, observe, há religiões, ou existem religiões, em número de cristãos, o que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Por exemplo, recentemente na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Isso é muito triste. Em Portugal, quase 300 fecharam as portas. As pessoas que estão vivendo nesse país estão sofrendo. O evangelho não está alcançando o seu objetivo. De quem será a culpa, irmãos? De quem será a culpa? Da igreja de um modo geral, eu creio. Quem tem o poder nas mãos, quem tem condição de fazer alguma coisa e não faz. A Bíblia diz que se alguém sabe fazer o bem, Tiago falou isso, e não faz, comete pecado. Se alguém pode evangelizar, não evangeliza, nós estamos falando lá da Europa, estamos falando de outros países. Se o pessoal lá não estão fazendo, se não estão conseguindo, a igreja mundial, a igreja de outros países precisa acordar e precisa dar socorro nesses países. É isso que tem que acontecer. Mas isso está na mão de poucas pessoas, falando financeiramente, porque missões estrangeiras exigem recurso financeiro. Há algumas agências missionárias que querem fazer missão em outros países, mas querem fazer apenas com emocionalismo, arrecadando muito e investindo pouco. Isso infelizmente, uma realidade. Você que gosta de ajudar missões, gosta de mandar a sua contribuição para outras agências missionárias fora da sua igreja, fora do seu local de culto, porque quando você contribui na igreja que você congrega, quando você contribui para a missão, na igreja que você faz parte dela, você tem condição de saber o que aquela igreja está fazendo, o que aquele departamento está fazendo, se ele está enviando missionário, se não está enviando, se está gastando aquele dinheiro com missões, ou se está gastando com construção, com outra coisa. Você tem como saber. Você ouve relatórios do seu secretário de missão, do seu diretor de missão, do seu pastor, você está sempre ouvindo relatos de missão sendo feita com o dinheiro da igreja local. Então você pode compartilhar. Mas se você gosta de enviar dinheiro, ajuda missionária para pessoas ou para agências missionárias distantes que você não tem como acompanhar, comece a observar isso. Porque tem muitas que estão agindo assim. Faz uma grande arrecadação. E quando você vê falando investimento, tem alguns que falam assim, a gente tem 100 missionários, a gente tem 200 missionários, a gente tem não sei quantos missionários. Mas você vai saber, o missionário ganha um salário mínimo para cuidar da família, para pagar o aluguel, para dar ajuda para os irmãos que às vezes também não tem ali, porque são muito pobres, situação
difícil da região, né? E a igreja que está enviando, às vezes, arrecadou milhões. Isso é lamentável, mas é uma realidade. Então observe isso, tenha cuidado e observe isso. Por que eu estou falando isso? Porque temos muitos países que estão fechando igreja, não estão evangelizando. Por que será? Será que as demais igrejas não têm condição de se unir e fazer alguma coisa e manter o trabalho? Precisa pensar nisso. Mas isso não sou eu, isso são pessoas que têm condição para isso, que têm o poder na mão, que têm recursos para isso. Quem tem o recurso precisa pensar nisso. Eu estou falando a nível, digamos, até de convenção. É isso que a gente precisa observar. Vamos lá. Recentemente, a Alemanha, cerca de 300 igrejas fecharam, 340, fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda, a Inglaterra, são países considerados pós-cristãos. Sabe o que significa isso? Pós-cristão? Porque o cristianismo já ficou para trás. Já se vive uma época que não se fala mais do cristianismo. Isso é muito triste, meus irmãos. Isso é muito triste. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Se a igreja não experimentar, olha o que ele fala, olha o que o pastor Linaldo Renovato fala, se condiz com o que eu estou dizendo ou não. Se a igreja está aqui no singular, irmãos. A igreja, não são as igrejas. Ele está dizendo a igreja. Agora, a igreja é o organismo vivo de Cristo, que é composto por várias denominações, vários ministérios, por milhões de adeptos. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas, a Europa se tornará um centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos evangelizar o continente europeu. Não disse Jesus que são poucos os ceifeiros? Está faltando evangelistas, está faltando pessoas que evangelizam. E por que não dizer faltando apóstolo? A lição que nós estamos aqui na lição 8, então na lição 6 nós estudamos sobre o ministério de apóstolo. O apóstolo não é isso que a gente conhece aí, não. O apóstolo é aquele que foi enviado para desbravar, para abrir um trabalho, abrir um centro missionário muito grande em outro país, em outra região. Esses são os apóstolos. É o sentido da palavra apóstolo, o enviado. O missionário é aquele que faz missão na sua rua, no seu bairro, na sua igreja e também em outros países, se ele é enviado como missionário para atender uma pequena região. Não um trabalho desbravador, no sentido de usar um apóstolo, aquele que tem uma administração para executar um grande trabalho. Vamos aqui, irmãos, para o terceiro tópico da lição, que vai falar sobre o dom ministerial. O dom ministerial de evangelista. Eu disse lá atrás que todos têm o privilégio, o direito e o dever de evangelizar. Todo cristão pode evangelizar. Todos devem evangelizar. Mas existem aqueles que recebem um dom de evangelista. O dom de evangelizar, ele tem habilidades que os demais não têm. Ele tem a habilidade de arrebanhar pessoas. Eu ouvi um comentário de um pastor, eu achei ele muito corajoso, mas ele falou coisas sérias. Quando eu preciso falar alguma coisa que eu tenho um respaldo bíblico, eu também não tenho medo de falar. Eu falo porque a Bíblia me dá um respaldo. Agora, existem coisas que são pontos analíticos de quem está falando, de quem está ensinando, e isso diverge. Eu posso pensar uma coisa e você pode pensar outra. Então vamos ler um pouquinho aqui para a gente conversar sobre o ministério de evangelista. Primeiro, o conceito. O termo evangelista deriva-se do verbo grego euangelizo, que é a palavra que seria mais uma pronúncia mais aportuguesada, evangelizo. Isso é, transmitir boas novas do evangelho, é claro. Né? Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Então, evangelizar, o que é evangelizar? Você dá uma notícia boa. Por exemplo, você está trabalhando com alguém. Ele fala assim, rapaz, lá em casa está um problema sério. Eu estou com um filho problemático,
outra hora eu estou com um problema de saúde, e uma coisa assim, 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 e está uma tristeza lá em casa e eu não sei mais o que fazer. E você fala para ele assim, olha, você não quer que a gente vá lá fazer uma oração por você? O Jesus que eu sirvo, que a gente serve na nossa igreja, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua casa. Ele pode curar o seu filho, ele pode curar a sua esposa, ele pode libertar o seu filho, ele pode mudar, pode libertar você, pode fazer isso na sua vida. Isso é evangelizar. É você dar uma notícia boa. Você fala assim, olha, lá na nossa igreja tem um irmão que tinha esse problema. Ou na minha casa tinha alguém que tinha esse problema. Sabe o que aconteceu? A igreja orou, Jesus curou. Ah, é? Isso acontece? Acontece. Então isso é evangelizar. É dar uma notícia boa. É dizer que ele não está no fim do fundo do poço. Que ele não está no final. Que ele está em um ponto tão simples, tão iminente que Jesus pode pegá-lo e mudar a sua vida. Isso é evangelizar, dar boas novas. Aqui diz que existe alguém que tem o dom do evangelismo, o dom de evangelizar. Ele tem uma capacitação ministerial, objetivando pregar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. É aquela pessoa, irmão, que ele tem assim uma... Aí tem a história, inclusive a revista do professor que nós estamos observando aqui, eu vou te mostrar. Ela tem um subsídio para o professor, que ela cita aqui John Wesley, que foi um grande evangelista, metodista, tinha 37 anos quando começou a viajar e pregar o evangelho na Inglaterra. Ele fez coisas tremendas. Tem Charles Finney, que era um advogado, foi esse homem que criou como que eu vou dizer, essa prática da gente no final do culto perguntar assim, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Foi ele que criou isso aí. Esse homem recebeu o batismo com o Espírito Santo no seu escritório e ele falou língua o dia todo, foi uma coisa, é uma história linda. Sua história está aí na história da igreja e alguns livros como Heróis da Fé e tantos outros. Depois tem David Wilkerson, que é um brasileiro, que aliás, é alguém mais novo, né? Em 1958, é o pastor que criou o ministério desde o ano 58 em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representando de gangues locais. É um homem que é o escritor do livro A Cruz e o Punhal. São pessoas assim, irmãos, que têm um dom extraordinário, um dom de evangelizar e fazer grandes cruzadas. Aí a gente vai tentar entender uma coisa aqui. Observe. São pessoas que têm o dom de evangelizar. É diferente de alguém que evangeliza de uma forma assim, digamos, como dever, como privilégio, certo? Pessoas que evangelizam, mas ele não tem aquela chama de dizer assim, eu preciso ganhar 10 almas, eu preciso ganhar 50 almas, eu preciso fazer isso, eu preciso pregar uma mensagem de salvação. É diferente. Aquele que tem o dom de evangelizar é diferente, certo? Agora existe aí o papel do evangelista. Ponto 2. Eu não quero adiantar o assunto, eu quero ler um pouco, porque eu quero falar embasado no que está escrito. Certo, irmãos? O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação, através da sua mensagem. Vidas são alcançadas, conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas. Ele evangeliza e abre um ponto de pregação e de repente começa na sua casa e aí ele abre um plantador de igreja. Às vezes ali ele começa. Ele não divide igreja, não. Ele não começa ali e divide com o seu ministério, com o seu pastor, não. Ele abre um ponto de pregação, porque senão o pastor não estaria falando disso aqui, irmãos. Ele está dizendo que ele planta uma igreja. Ele começa na sua casa um ponto de culto e de repente ele diz, pastor, abra uma igreja aqui no meu bairro e tal, porque a gente já tem aqui 10 crentes, 20 crentes. Certo, irmãos? Esse tipo de coisa que ele está falando aqui. Muitas vezes ele é um plantador de igreja. Finalidade do ministério do evangelista. Ponto 3 é onde eu queria chegar. Vou ler todo esse ponto. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível
a voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, que é o que está no texto da nossa leitura em classe. O obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder à seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Ele pode perguntar, mas ele precisa ter a resposta. Ele precisa ler e entender o que está lendo. Isso fala de capacitação. É o que Paulo falou a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é falar como ela fala. Irmãos, deixa eu fazer Eu tenho certeza que isso aqui vai ser feito perguntas nas nossas classes, pessoas vão perguntar. Porque a lição até do primeiro tópico até o segundo ponto do terceiro tópico, ela vem falando de evangelista como evangelizadores, pregadores. Pessoas que pregam para um, para outro e para outro, vem falando nesse sentido. Mas nesse ponto aqui, ela apresenta como um ministério que é o que está no texto, que fala que Jesus deu ministério. Agora, por que a gente não tem na igreja 2, 3, 5, 10, 50 evangelistas como ministério? Olha, esse aqui o ministério dele é evangelista. A gente tem alguns. Houve um tempo, eu estou na igreja desde os meus 9 anos de idade. E olha que eu já tenho um pouquinho mais de 50. Eu tenho mais de 40, pela graça de Deus. Eu já falei isso algumas vezes, não falo isso para me exaltar. Mais de 40 anos que eu me batizei nas águas, pela graça de Deus. Então eu conheço uma trajetória da igreja. Houve um tempo, a nossa igreja, eu estou falando da nossa igreja, ela tinha evangelistas, que eram consagrados evangelistas, e essas pessoas eram, vou dizer assim, convocadas, nomeadas, credenciadas e às vezes assalariadas pela igreja local, pelo ministério, pela conversão, para estar ao lado do pastor, para ser um evangelista. Para ser um evangelista. Ele ficava ali como evangelista, aquela pessoa que cuida da área do evangelho na igreja. Ele promovia cruzadas, culto ao ar livre, trabalhos de matinal, essas coisas. Era cuidar do evangelismo, porque o desejo dele era evangelizar, era ganhar almas. E isso despertava no ministério um interesse, uma responsabilidade e um reconhecimento de consagrá-lo, credenciá-lo como evangelista. Então ele era um evangelista nato, com dom. Ele teve o dom de evangelista. Mas a igreja dava para ele uma credencial de evangelista para ele ser um evangelizador. Com o passar dos anos, isso mudou. Isso não é mais assim. Então nós temos na igreja hoje 2 tipos de evangelista. Nós temos o evangelista que evangeliza, que fala de Jesus. Ele é evangelista. Toda a igreja pode ser evangelista. E temos o evangelista que é consagrado a evangelista, que ele recebeu uma credencial. Há um pastor que eu gosto dos seus estudos, que ele diz assim, que pode existir, e existe, muitos evangelistas credenciados, tem credencial de evangelista, reconhecido na convenção, paga anuidade, mas ele não tem o dom de evangelista. Não tem dom de evangelizar. Ele não tem habilidades para anunciar o evangelho para pessoas, para multidões, para falar. Ele prega. Pegar o microfone e pregar na igreja, lógico. Quem chegou a ser o evangelista, ele já passou pelo diaconato, nós temos uma hierarquia. Ele já passou pelo diaconato, pelo presbitério e agora ele é evangelista. Alguns até dizem assim, não, o evangelista já é o pastor. Falta só trocar credencial. Então veja bem, irmãos, que as coisas mudaram. A igreja vai atualizando e vai mudando. Então eu estou tentando dar uma sugestão, uma explicação da diferença que existe de alguém que tem um dom de evangelizar, de alguém que evangeliza e de alguém que é reconhecido como evangelista credenciado. Porque o que Paulo falou ali, que ele deu uns para apóstolo, outros para evangelista, ele está falando de ministério, de alguém que foi reconhecido pela igreja como ministério de evangelista.
Então ele está dando respaldo à consagração de alguém. Agora, eu entendo que uma pessoa, para chegar ao ponto de evangelista, ele precisa ter habilidades para isso, né? Mas pode ser que tenha alguém, que alguém olhe para ele e fala assim, mas ele é evangelista, mas ele não evangeliza. O dom dele é de pastorear. Então ele vai chegar a isso. Porque as igrejas trabalham assim, você sabe disso, todo mundo sabe disso, eu não tenho nada que falar contra isso, porque eu não sou pastor de presidente, não sou pastor de convenção. Mas o que acontece hoje? Eu falei isso outro dia numa aula. Às vezes uma pessoa assume uma igreja para dirigir e ele é um diácono. A igreja faz isso para ele. Coloca ele dirigindo uma igreja e ele é um diácono, ele é um presbítero. E coloca ele pastoreando. Só que isso lá atrás não se fazia. Lá atrás o pastor era pastor. Nós já tivemos tempo de nossa igreja em Passos que a gente teve polêmicas de pessoas que foi consagrado a pastor ou evangelista e não aceitava presbítero ser chamado de pastor. Porque segundo a ideia da pessoa, chamar um presbítero de pastor desmerecia o ministério do pastor, que é chamado de pastor, e tem um presbítero também sendo chamado de pastor. E as coisas vão mudando, e vão mudando, e vão mudando, e hoje parece que não há diferenciação. Mas em se tratando de ministério, de dom, porque Paulo diz que ele deu o dom. Então observe, às vezes alguém tem uma credencial de evangelista, mas ele não tem o dom de evangelizar. Tem alguém que ele é evangelista, ele tem uma credencial de evangelista ou de presbítero, e ele tem o dom de mestre, de doutor, biblicamente falando. Ele tem a habilidade de ensinar. O dom dele é ensinar. O dom dele não é evangelizar. Ele não é aquela pessoa que chega lá na lanchonete, onde tem pessoas jogando, bebendo, e chega ali e fala. Eu já fiz isso algumas vezes, irmãos, evangelizando, fazendo evangelismo na rua. Já chegamos várias vezes assim, já fizemos muito isso. E a gente, inclusive quando a gente estava fazendo curso de teologia, o pastor, não vou recordar o nome do pastor agora de Belo Horizonte, que pôs a gente fazer trabalho de missão na rua, e a gente fez isso várias vezes. Chegamos em vários, o pastor Osiel Barreira foi nosso professor de missões, e ele fez aula de evangelismo com a gente dessa forma. E eu me lembro de um dia que a gente chegou em vários lugares, lanchonete, botequim, a gente chegava ali e conversava, pessoal, com licença, vocês estão divertindo aí, mas a gente está entregando uns folhetos para a pessoa aqui, eu queria deixar um folheto para vocês aqui, pode fazer? Ô, pastor, é isso aí, essa hora chama a gente de pastor. Né? E a gente fazia isso, falava um pouquinho ali e ia embora. Fizemos muito isso. Isso é evangelizar. Tem pessoa que tem essa habilidade de fazer isso e chega no... Eu fiz um culto numa cidade chamada Bom Jesus da Penha. Vocês da região aqui conhecem. E eu recebi uma caravana de irmãos de Nova Resende. Isso foi no ano de 1999. E a gente fez um culto na praça. A praça e a prefeitura, o hospital de Bom Jesus da Penha, tudo junto ali, numa mesma área. E eu me lembro que tinha ali, o pastor Zé Joaquim me levou uma caravana, um ônibus lotado de pessoas para ajudar a fazer um culto. Fizemos um culto, um evangelismo, um culto. E tinha um pastor, veio de Sumaré, estava ali. E esse pastor, ele saía, irmãos, ele não ficava no culto, ele saía nas ruas assim, de repente, lá de onde a gente estava, perto do coreto, atrás da igreja. A gente pôde ver com os nossos olhos ele lá no hospital, do outro lado da rua, orando para pessoas ajoelhadas no saguão do hospital. Ele evangelizava e as pessoas ajoelhavam e ele orava para as pessoas ali. É um dom de evangelista que eu não consigo... É João Guedes, é o nome do pastor. Pastor João Guedes de Sumaré. Quem sabe esse vídeo chegue em alguma dessas pessoas. Foi uma coisa linda, é um dom que a pessoa tem. Certo? Era um pastor já, porém o dom dele era evangelizar. Então vamos resumir isso aqui, vamos concluir para a gente terminar. O dom de evangelista é aquela pessoa que recebeu o dom de evangelizar. Agora a igreja tem autoridade, a convenção tem autoridade de consagrar um presbítero evangelista, porque ele vai fazer a obra dentro da hierarquia da igreja, de estar, quem sabe, dirigindo uma igreja, promovendo cruzadas, e essa pessoa ele pode ser enviado por um pastor regional, um pastor presidente, um pastor local, para dizer, promova aí uma cruzada, promova um culto ao livre, um trabalho de evangelismo, porque ele já é credenciado para isso. Então, se alguém te perguntar qual é a diferença é simplesmente um reconhecimento hierárquico, digamos assim, porque ele está
mudando a sua posição na hierarquia ministerial. Diácono, presbítero, evangelista, pastor. Essa é a hierarquia da nossa igreja, do nosso ministério. Mas o que a gente precisa realmente, porque a credencial é bom, irmãos, é interessante demais você ser consagrado, você ser reconhecido como tal. Mas o mais importante é ter o dom de fazer a obra. Então o dom de evangelista, que Paulo está dizendo aqui, e que o escritor comenta no final aqui, é a pessoa que ele tem o dom de, ele tem o ministério, aqui é o ministério de evangelizar, o ministério de fazer a obra, de promover cruzadas, de fazer o trabalho, de pastorear. Essa é a pessoa que tem o dom de evangelista, a pessoa que tem o dom de evangelizar. E a igreja o reconhece, o credencia e o coloca para trabalhar. Não é isso que a igreja está precisando? Sim, precisamos de evangelista. Às vezes não precisamos tanto de consagração, precisamos de dons. É isso que mais precisamos. Então, se você tem um dom, eu sempre incentivei, busque mais dons. Mas se você tem o dom de evangelista e você ainda não é evangelista, não é consagrado, não é reconhecido, se Deus te chamou, tenha tranquilidade. Se você nunca for reconhecido pelo homem, mas Deus te deu o dom, evangelize, continue fazendo a obra de Deus. Eu espero ter contribuído para que você entenda essa aula. Evangelista é aquele que recebeu o dom de evangelizar. A igreja o credenciou, a igreja deu-lhe uma credencial, reconhecendo o seu dom. E ele está executando o ministério. Então exerça o seu ministério como evangelista para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós voltamos semana que vem, se Deus permitir, para comentarmos a lição de número 9. Na lição de número 9, nós vamos falar um outro assunto muito interessante, o ministério de pastor. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus.